Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em Valência, na Espanha. É o caso de Antônio Navarro e Maria de Jesus Moreno. Ambos nasceram na região valenciana da Espanha, a cerca de 25 quilômetros um do outro. O Antônio nasceu em 1981 e a Maria nasceu em 6 de setembro de 1990. A família dela era os pais e 5 irmãos. A Maria, ela era a segunda mais nova. Eles eram de uma família bem católica, praticante e muito rígidos, os pais. Ela estudou até no colégio Santa Maria Madalena de las Carmelitas. Aqueles que a conheceram diziam que ela era uma mulher inteligente, manipuladora, gentil e sedutora. Seu irmão Victor, que estudou arquitetura na Universidade de Alicante, apresentou a Maria ao Antônio Navarro Cerdán, que viria a se tornar o seu marido. Ele era um estudante de engenharia e amigo do Victor. Ele visitava a casa com frequência e se apaixonou pela Maria Jesus, conhecida como Madi. Se eu falar Maria ou Madi é a mesma, tá? Esse romance terminou em casamento no dia 3 de setembro de 2016. Ele tinha 35 anos e ela 26 anos. A Maria de Jesus, ela era enfermeira e o Antônio trabalhava para uma grande empresa de construção. E aí ela continuou a carreira dela de enfermeira e ele trabalhando, um casal vivia bem, ganhava aparentemente bem. E a Maria tinha sido a primeira namorada séria do Antônio. Ela era 9 anos mais nova do que ele, então apesar da diferença da idade, o relacionamento parecia ali quase perfeito. Tanto é que acabou em casamento. Ele era apaixonado por ela, ele acreditava que ela era apaixonada por ele também. Acontece que essa história, vão entrar tantos homens aqui que melhor vocês pegarem uma caneta e um papel que vocês vão ficar chocados. A Maria, ela gostava de sair nas baladas, conhecer novas pessoas, embora tivesse ainda casada, tal, ela ainda gostava de sair com as amigas, até aí nada demais. 6 meses antes dela casar, a Maria começou um relacionamento com um rapaz chamado Thomas. Mas já estava namorando, tá, gente? Aí ela começou a namorar um fisioterapeuta. E ele tentou convencê-la a não se casar com o Antônio. Mas aí o Antônio descobriu sobre o Thomas, através de mensagens trocadas entre a Maria e o Thomas. Mas o Antônio, apaixonado, decidiu perdoá-la, desde que ela prometesse que nunca mais o veria. E ela prometeu nunca mais vê-lo. Mas ela continuou a fazer isso, mesmo nas costas dele, por muito tempo, mesmo casada. O casal, como falei, casou-se em setembro de 2016 e ela continuou saindo com o Thomas, sem que o marido soubesse, até outubro de 2017. Ou seja, a mocinha já estava casada há 1 ano e 1 mês. E ela continuava saindo com ele. Aí tudo mudou. O Antônio estava saindo para trabalhar por volta das 7 horas da manhã. E ao entrar no carro dele, ele foi repentinamente atacado por alguém. Infelizmente, o corpo do Antônio foi descoberto por um vizinho quando a polícia chegou ao local do crime. Eles suspeitaram que o ocorrido com o Antônio foi resultado de uma tentativa de roubo fracassada, mas essa crença foi rapidamente banida porque Antônio estava com todos os seus pertences, incluindo a sua carteira. Depois de entrar em contato com a sua família para compartilhar o que aconteceu, a notícia ali trágica, a polícia começou uma investigação, questionou a Maria, os pais dela, os pais dele, e finalmente o irmão dela. A polícia perguntou se eles conheciam alguém que poderia ter querido tirar a vida do Antônio, pois o ataque não parecia aleatório. Os amigos, colegas apontou que ele não era muito feliz, mas ele não parecia ter inimigos. O álibi da Maria é que ela estava trabalhando horas extras no hospital. Então, tudo parecia ali completamente no lugar. Ela mandou uma mensagem para Antônio na noite anterior ao ocorrido e disse que houve uma mudança de horário e que ela precisava trabalhar. Mas a polícia descobriu que ela não estava trabalhando naquele dia como ela contou para eles. A Maria começou a mandar mensagens à polícia pelo telefone e a polícia descobriu que ela tinha 2 telefones. E o juiz autorizou que grampeasse o telefone dela. E aí, devido às escutas telefônicas, muitos segredos foram desvendados, incluindo que a Maria estava em um relacionamento com um homem chamado José, que por acaso se conheceu 3 meses antes do ocorrido com o marido dela.
E verificando as mensagens entre a Maria e o José, a polícia viu que o José estava fazendo planos de casar com a Maria. Isso mesmo. A Maria tinha vários segredos. Ela repetidamente foi infiel ao marido. A autópsia provou que alguém usou um objeto cortante e desferiu 8 ferimentos no corpo dele, principalmente no coração e nos pulmões do Antônio. A Maria leu uma carta emocionada para seu marido no momento do funeral, que expressava seu amor, gratidão para com ele. A polícia inicialmente achou que o Antônio poderia ter sido vítima, como eu falei, de um assalto aleatório que terminou e tal. Só que aí começaram a ver essas mensagens, descobrindo que a moça vivia ali cheia dos namorados, tinha uns amantes e tal. Então a polícia começou a concentrar-se na investigação da Maria. A polícia descobriu que ela não estava apenas tendo um caso com este homem que eu acabei de falar, mas também com outro chamado Salvador, de 46 anos. Isso mesmo, o zelador do hospital. A moça não perdoava ninguém. Mas também Thomas, José, Sérgio, Salvador. Isso mesmo, gente. Olha a galera com quem ela estava tendo caso. O Salvador, ele era casado. Ele tinha uma filha já adulta e que era apenas alguns anos mais jovem que a Maria. A Maria e ele começaram a ter um caso, sendo que quando ela ainda era noiva do Antônio. O Antônio, sem saber, casou-se com a Maria. Os amantes dela tinham profissões diferentes. Um era zelador, outro publicista, outro guarda urbano, outro fisioterapeuta, o marido engenheiro. A investigação também revelou o fato de que Antônio tinha vários seguros de vida valiosos, que em caso de falecimento seriam pagos à sua viúva Maria. Então o motivo estava bem claro. No início de 2018, a Maria se encontrou com o Salvador em um restaurante, em um shopping center, pois ela estava preocupada devido ao irmão do Antônio ter contado a ela que a polícia estava perto de resolver o crime. E aí ela ficou apavorada. Ela teve que fazer uma reunião imediatamente ali, porque ela viu que o cerco ia fechar para cima dela. Acontece que nessa reunião, esse encontro, que ela teve, tudo estava sendo gravado pela polícia. Mas ela não sabia. Isso mesmo. A Maria estava ali discutindo detalhes do ocorrido com o Antônio. Após o marido dela ter sido eliminado, ela ainda continuou saindo com o José, o publicitário, com o Tomás, o fisioterapeuta, e além dos outros 2. Ela começou a namorar um outro rapaz também chamado Sérgio, um segurança que ela conheceu numa boate. Ele não sabia nada sobre a situação dela, ele não sabia que ela era casada. Então a Maria continuou vivendo a sua vida na galinhagem, até o dia de ser presa. Salvador e Maria foram presos. Em seu depoimento policial no tribunal, o Salvador confessou tudo. Só que o coitado ali tentou exonerar a Maria. Disse que ele tinha uma grande amizade com ela, mas negou que tivesse envolvimento romântico com ela e que ela não era parte de nada disso. Ou seja, o rapaz extremamente protetor, achando que ele era o amor da vida dela. Só que aí depois surgiu um bafão. A moça lá na prisão de mulheres, eles têm uns encontros lá, umas coisas de biblioteca e tal. Teve um encontro lá na biblioteca e tinha um homem. E a Maria, claro, não podia perder, foi lá e teve um casinho com um outro presidiário. Isso chegou aos ouvidos do Salvador. Aí o Salvador ficou muito bravo. Falou, mas peraí, eu vou levar a culpa sozinho? Ela tá lá, toda com outro homem já. Aí ele pegou, contou para a polícia, porque a Maria havia lhe dado as chaves da garagem para que ele pudesse estacionar e que quando o marido dela entrasse na garagem, era para esperar por ele. A Maria disse que ela queria divorciar-se e que nunca acreditou que o Salvador fosse capaz de tirar a vida do marido dela, que ela jamais pediu isso a ele. Acontece que o Salvador disse que não, que ele fez tal ato porque a Maria começou a dizer que o marido praticava violência doméstica contra ela e que a única chance dele salvá-la seria se tirasse a vida do marido dela.
o Salvador estava obcecado por ela e fez isso pensando que estava salvando a mocinha, né? Acontece que depois, como eu falei, 5 dias depois, ele estava lá na prisão, ele resolveu contar tudo e que a moça fazia parte de tudo isso. Enquanto ela aguardava o julgamento, a Maria, ela começou a trocar correspondências com o Salvador, na tentativa de fazê-lo admitir que ele havia feito tudo sem o consentimento dela, ou seja, até na prisão ela queria controlá-lo. E afinal, se ela não fosse condenada, ela ainda seria capaz de receber o seguro de vida. A filha do Salvador foi ver o pai dela na prisão e implorou para o pai dela que ele não fizesse isso, que ele contasse e mantivesse a história dele com todos os detalhes do que aconteceu naquele dia e que tudo realmente tinha sido a pedido da Maria. E aí realmente ele acabou dizendo que o Antônio estacionou o carro no estacionamento lá na garagem na noite anterior, a Maria tinha deixado as chaves na garagem, ele carregava uma mochila na qual tinha um objeto cortante, luvas e uma toalha, e quando ele viu o Antônio entrando no estacionamento, ele viu que o carro dele tinha entrado, ele se aproximou dele por trás, o feriu e saiu da garagem, tirando a vida dele dessa forma, desfez-se do objeto cortante e das luvas manchadas. O que o Salvador não sabia é que enquanto ele estava executando as ordens da Maria, ela estava ocupada trocando mensagem com outros 2 amantes. Ela estava lá batendo papo com os outros 2. A Maria depois confessou que ela nunca gostou do Salvador, não. Que ela só o havia seduzido para que ele cumprisse sua vontade. E no dia do julgamento, a Maria e o Salvador foram considerados culpados, foram condenados a pagar uma quantia de 250 mil euros aos pais do Antônio. A Maria recebeu uma sentença de 22 anos de prisão, enquanto o Salvador, que infligiu os ferimentos fatais, recebeu apenas 18 anos. Que vergonha a justiça na Espanha, fala sério. Após pasmem, o Salvador acreditava que seu relacionamento com a Maria podia ter um futuro, né, depois que ambos cumprissem sua sentença, porque o rapaz ainda acreditava que depois de passar 18 anos na prisão e ela 22, eles ainda iriam ficar juntos. E aí ele começou a ficar sabendo de muitas coisas que estavam acontecendo dentro da prisão. Que ela acabou conhecendo um rapaz chamado David, um criminoso condenado por ter tirado a vida de alguém, que ela se encontrava furtivamente durante uma aula que existia lá no prédio da prisão. Eu achei só estranho homens e mulheres misturarem, mesmo que seja para aula de qualquer coisa. Aqui nos Estados Unidos diz assim, não. Acho que no Brasil também não. Aí ela começou um relacionamento com outro preso também. O rapaz trabalhava na cozinha. Gente, ela não perdoava ninguém. A Maria manteve vários relacionamentos na prisão, devido à sua personalidade, segundo disseram, encantadora, sedutora. Ela conseguiu obter produtos como cigarros, álcool dos prisioneiros, como resultado das coisas que ela realizou, né? Sabia Deus lá o que ela fazia com eles, e ela acabava recebendo tudo isso. E a Maria ganhou um status privilegiado na prisão e pode desfrutar das atividades tais como ir à biblioteca, assistir televisão. Ah, gente, fala sério, o que é isso? E na biblioteca também é demais, né? Pessoas com essa personalidade psicopata possuem, na maioria dos casos, estes relacionamentos como esta jovem apresentou. Vários homens ao mesmo tempo, uma promiscuidade absoluta. O Salvador, após saber que a amada dele deu para a torcida do Corinthians e do Flamengo inteiro, ele decidiu então que o nosso romance acabou. Ele precisou saber disso, porque até lá ele ainda achava que ela ia sair da prisão e iria ficar com ele. O Antônio, infelizmente, faleceu. Ele perdoou a traição da Maria uma vez. Eu acredito piamente que ele acreditava que ela seria uma mulher fiel. Mas, infelizmente, ele acabou pagando com a vida dele. Olha quantos homens nessa história, né? Como eu falei, José, Tomás, Sérgio, Salvador, Antônio. O incrível que quase todos sabiam um dos outros, menos o Antônio e um dos rapazes lá. A família da Maria ficou desolada, porque inicialmente eles achavam que ela era inocente e que foi o Salvador que tramou tudo. A ex-mulher do Salvador diz que jamais esperava que seu ex-marido fosse capaz de tal ato. Eu fico imaginando os pais dela no tribunal ouvindo essa galinhagem toda da filha. Já é uma vergonha a filha ter tirado a vida, né? Ser a mentora do crime. Ainda ter que ficar ouvindo
detalhes por detalhes, as puladas de cerca dela com esse monte de homem ao mesmo tempo, depois ela com os presidiários. Ai, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Bom, esse é o caso da Maria, a mulher insaciável. Eu devia mudar o nome do vídeo, né? E é isso, pessoal, eu gostaria de ouvir de vocês. Nós sabemos que os psicopatas, psicopatia não é uma doença. Psicopata, dizem, né, os especialistas, eles nascem psicopatas, mas isso não os faz isentos de qualquer culpabilidade. Vai para a cadeia do mesmo jeito. Sociopatia se adquire com o ambiente, o meio que a pessoa vive. Já a psicopatia, repito, a pessoa nasce. E uma das características da psicopatia é a promiscuidade. A gente viu que a moça aqui, isso que a gente sabe, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que uma pessoa como a Maria, que pegou uma pena de apenas 20 anos, ela vai sair da prisão ainda muito jovem. 40 e poucos anos ela vai estar na rua. Vocês acham essa sentença justa? Uma pessoa que é presa ali aos seus 25, 26 anos, e ainda vai sair da prisão lá pelos seus 50, nossa, ainda dá para sair com um monte de homem. Vocês acreditam que essa pena é uma pena justa? Eu gostaria de ouvir vocês aqui no comentário. Não esqueça de deixar eu gostei de vocês, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e comece a sugerir para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.